Rogério Sotile aqui no nosso programa. Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, está completando 15 anos no Instituto, foi secretário especial de Direitos Humanos do governo federal, secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência e secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É secretário que não acaba mais. Agora você não é mais secretário, agora você é diretor. Já desde o início do... Olha, gente, deixa eu só contextualizar para vocês aqui como é que vai ser a nossa dinâmica hoje no nosso programa. A gente vai falar do Instituto Vladimir Herzog, do legado, das lutas, dos eventos que estão acontecendo de maneira assim muito fluente, muito intensa. E é claro que a gente vai comentar também as notícias importantes, por exemplo, as eleições na França de ontem, com o Rogério, uma cena política aqui no Brasil, e depois a gente fala um pouco sobre o Instituto Vladimir Herzog. Mas nessa ida e vinda, eu queria que você me dissesse, você está desde o início do Instituto? Você é o diretor do Instituto? Como é que é? Eu estou na metade do tempo da vida do Instituto. Estou há 7 anos no Instituto Vladimir Herzog. Eu entrei no Instituto no final de 2016, quando saí do governo federal, e aí a família Herzog, o Ivo Herzog, me convidou para assumir a direção executiva do Instituto. Então, eu estou completando 7 anos, dos 15 anos de vida do Instituto, estou 7 anos no Instituto. Rogério Sotile, vamos começar falando um pouquinho sobre as eleições na França. Queria a tua visão sobre essa vitória, né? Que não é uma vitória definitiva, é uma vitória parcial aí da extrema-direita, da ultradireita, mas assusta, né? Como tudo que tem assustado no mundo todo, inclusive nas eleições do parlamento lá. Como é que você está vendo isso com uma pessoa tão ligada aos direitos humanos, você, Rogério, que está acontecendo na Europa nesse momento? Fala um pouquinho para a gente. É bastante preocupante, e embora, né, não deve ser uma grande surpresa para ninguém. Nós estamos primeiro acompanhando os movimentos da direita e da extrema-direita no mundo todo, ganhando espaços importantes em países tanto da América Latina, da América do Sul, como da Europa. As mobilizações que a extrema-direita e a direita vem fazendo, né, em vários países do mundo. E na Argentina nós tivemos a vitória do Milei, já tínhamos, né, o Uruguai também com um presidente de direita, no Paraguai, conservador, né, e essas mobilizações na Europa recentemente, né, e particularmente na França. É lamentável, porque é evidente que é um retrocesso do ponto de vista da construção e da consolidação das democracias, e essa vitória, né, nesse momento na França, que ainda não está totalmente confirmada, porque vai ter uma segunda rodada, enfim, mas já sinaliza uma ampla maioria da direita na França. E isso vai ter um impacto, sem sombra de dúvida, no mundo todo, inclusive para o Brasil, para o Mercosul, né, nas guerras, né? É evidente que isso vai ter um impacto importante, né, no que se diz respeito à guerra da Ucrânia e assim por diante. Vamos ver o que acontece agora, né? O Macron tá fazendo um chamamento para uma grande aliança em defesa da democracia liberal, né? De ontem para hoje, teve uma manifestação forte na França. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita preocupação, de grandes turbulências, e que o que está em ameaça são as democracias. E nesse sentido, nós precisamos pensar sobre isso, e só existe uma forma de enfrentar esse momento, né, e que não está fácil, que é a mobilização social. Né? A gente percebe que o Brasil, as mobilizações são cada vez mais difíceis de fazer, e ainda precisamos entender bem o que está acontecendo, Conde, mas é evidente que esse mundo, né, onde as big techs estão tendo uma grande força política e de incidência sobre os resultados eleitorais, você acaba, né, produzindo
pessoas muito próximas do autoritarismo, né, e daquela visão autoritária, até porque a democracia, né, ela ainda não respondeu a várias questões importantes, né, para a situação das populações. E a saída autoritária, né, ela sempre foi uma resposta muito fácil, que não vai resolver, pelo contrário, vai piorar a situação, mas ela tem um grande apelo. E quando ela é, hoje em dia, potencializada, né, por todo um processo de das big techs, da inteligência artificial, onde, né, você não existe um diálogo, existe uma reprodução de uma média de sentimentos aí da população mundial, né, o que vem, né, à tona é o autoritarismo. Então, o resultado de ontem à noite, né, na França, ele é preocupante, mas também deve ser um alerta para o que a gente deve fazer. Ontem eu estava conversando com o professor da PUC de Relações Internacionais, o Reginaldo Nasser, uma boa conversa sobre esse processo, e a gente estava lembrando que na ascensão do nazismo, nos anos 20, 30, na Alemanha, na Itália do fascismo, né, havia um discurso também de moderação desses extremistas, porque a Marine Le Pen, ela também ela desceu alguns degraus da intensidade do pai dela, né, do Jean-Marie Le Pen. Sim. Deixando num processo de, assim, não, nós somos de ultradireita, mas nós conversamos e tudo mais. Mas redundou no nazismo, né? Quer dizer, aquilo desagou no nazismo. Claro. Por isso que não adianta as pessoas dizerem, não, nós somos civilizados, porque acho que não são, né, Santilli? Estou enganado? Não dá para falar que não são? Você sabe, Conde, o Instituto Vladimir Herzog, ele protagonizou, né, uma viagem muito importante agora, uns 3 meses atrás, para Washington, né, onde que nós demos todo o apoio para uma articulação com parlamentares brasileiros e parlamentares americanos em defesa da democracia. E essa missão, ela foi liderada pela senadora Elisiane Gama, né, e tivemos uma preocupação muito grande de ter, né, nessa delegação parlamentares dos mais diversos partidos, porque a gente entende que não essa deve ser uma preocupação que ultrapasse, né, o campo da esquerda, mas que abrange todo o campo democrático, né? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu que saí da tela aqui para deixar você aqui para ficar com toda a atenção. Eu fiquei em dúvida se tinha caído. Tudo bem se deixar só você? Você sabe que a Dilma Rousseff reclamava muito, falou, não me deixa sozinha na tela, mas tudo bem, não? Perfeito. Se a Dilma disse isso, eu posso ser diferente nisso com ela. Ser diferente. Mas então, Conde, a nossa preocupação era tentar ampliar o maior número, né, de parlamentares e o leque né, ideológico desses parlamentares. E nós tentamos fazer isso nos Estados Unidos também, né? E nos aproximamos de vários parlamentares. Nós reunimos, né, tem em torno de 10 parlamentares nos Estados Unidos, infelizmente todos do campo, né, do Partido Democrata, mas o Partido Democrata também representa um leque muito variado do ponto de vista ideológico. Nós estamos preocupados agora de expandir isso para a Europa, né, e para a América, estamos indo agora para o Chile e para a Argentina nos próximos meses. E queremos transformar isso numa grande articulação. Mas o que eu estou dizendo isso por quê? Porque existe, sim, uma preocupação muito forte da defesa da democracia. O problema não é a direita ganhar as eleições, né? Isso faz parte do jogo democrático. Isso pode acontecer na França, pode acontecer na Argentina, no Brasil. Isso não é um problema. O problema é que as democracias elas não podem ser abaladas por isso, né? E o que nós estamos sentindo é um avanço, né, muito financiado pelas big techs do movimento antidemocrático, né, e da extrema-direita, que é para desestabilizar as democracias, é para desestabilizar, não cumprir os pactos internacionais, não cumprir sequer as constituições, né, internas dos países, né, e que
transformem esse movimento num movimento de total destruição das democracias. Isso é perigoso, isso que levou ao nazismo, isso que levou ao fascismo, isso que levou ao franquismo, né? Isso que trouxe, né, os militares de volta, e quase fomos assaltados no dia 8 de janeiro, se não tivesse a coragem, né, do Supremo Tribunal Federal e da sociedade brasileira para barrar isso. Então, é esse movimento que a gente precisa cuidar. O que está acontecendo na França, nós precisamos entender melhor até onde ele vai. E você que fala, né, é evidente que alguns movimentos da própria Le Pen, né, já dão conta de que vão com um pouco mais de cuidado, até porque a França é um país extremamente democrático. Até como a Meloni está fazendo na Itália também. A Meloni está se fazendo passar assim para uma pessoa não equilibrada e tudo mais. Tem colunistas aqui em São Paulo que dizem também de um bolsonarismo moderado e tudo mais. Olha, o mundo está numa ebulição semântica que não está fácil, viu, Rogério? Você sabe bem de político semântico. Olha, vamos para o bate-papo aqui. Eu quero trazer comentários do público que está aqui já nos assistindo com toda intensidade. José Carlos Faria, querido, abraço para você. Bom dia. França se ferrou de Bleu Blanc Rouge. Pois é, vamos aguardar, né? Não é uma coisa assim, não é fatal ainda, pelo que nós estamos observando. Luiz Carlos Kerber, empresas dos Estados Unidos promovem ideias reacionárias e fascistas na Europa. Em Europa, cada vez mais nas mãos da barbárie. Tem esse detalhe também, né? Tem uma questão de jogo de influências, contra-influências, Steve Bannon e tudo mais. Glécio Tavares, não podemos esquecer que a direita é afeita à mentira. Miriam da Silva, a esquerda foi para as ruas na França contra eleições democráticas? Não, não é isso, né? A esquerda foi para reagir, né? E porque ela teve uma boa votação também, né? Ontem o Reginaldo Nasser me dizia, a esquerda do Mélenchon, daquela turma lá, teve 21% de intenção de voto. Sim, quer dizer, sim. Vai ter uma solução interessante, talvez, aí no governo de coabitação, né? Graças, Leiva. Bom dia, Conde. Abraço quente desse dia gelado, de graça, sua vizinha de Monteiro Lobato. Meu querido Rogério Sotile, vamos falar do Instituto Vladimir Herzog, que eu sei que é a sua, enfim, paixão, relação de trabalho, de vida e tudo mais, a intensidade com que você faz esse trabalho. Como é que estão essas celebrações, digamos assim, dos 15 anos? O convite é muito bonito, você mandou aqui, tive a honra de receber. Instituto Vladimir Herzog gostaria de convidar você para a comemoração dos seus 15 anos de existência, com a abertura da exposição Sobre Nós, 60 anos de resistência democrática no Brasil. Fala um pouquinho, que vai ser hoje, né? A partir das 18, faz o chamamento aí para gente. Bom, hoje é uma abertura para convidados, né? E amanhã direto aberto ao público, né? Mas evidentemente quem quiser muito ir hoje lá será muito bem recebido. Vai ser na Cinemateca Brasileira, aqui na Vila Mariana, e nós resolvemos fazer essa exposição porque a gente quer demarcar muito bem, né, os 15 anos do Instituto Vladimir Herzog sobre uma pegada da resistência democrática. O Vlado, né, sempre teve né, em toda a sua vida, né, sempre teve uma preocupação muito grande de trabalhar nas questões das proposições, na parte positiva dos movimentos, né, trabalhando muito com a questão cultural e assim por diante. Então, nós resolvemos fazer, na comemoração dos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, fazer uma visita para os 60 anos de resistência democrática no Brasil, sobre o que foi produzido de resistência democrática no Brasil nesse período. E essa exposição, ela é uma exposição que tem uma curadoria muito cuidadosa, né? Ela está muito bem trabalhada, e nós escolhemos a Cinemateca porque ela tem tudo a ver com o Instituto Vladimir Herzog e tem tudo a ver com Vladimir Herzog. Né? Em primeiro lugar, o Vlado tem uma identidade muito forte com a história da Cinemateca Brasileira. Né? Ele havia se aproximado da Cinemateca Brasileira ainda na década de 60, onde ele colaborou com figuras fundamentais do cinema brasileiro, como o Maurice Capovilla, como Jean-Claude Bernardet, tinha participado muito de todas as discussões sobre o cinema brasileiro. Você sabe que o Vlado, a Clarice Conde, diz que se o Vlado não tivesse morrido, não tivesse sido assassinado, né, ele seria um cineasta em pouco tempo. Ele estava trabalhando para fazer cinema.
Por sinal, ele já tinha feito um curta-metragem maravilhoso, né? Nós temos, vai estar passando na exposição também, chamado Marimbás, né? E ele mostra um curta-metragem que conta a história dos pescadores em Copacabana, né? O Vlado também, ele tinha uma discussão sobre o cinema. Você sabe que ele defendia, né, a dublagem de todo o cinema, né? Ele dizia o seguinte, ó, o cinema que não tem dublagem, ele elitiza, ele dá pouco acesso às pessoas, porque o nível da você está dizendo a dublagem dos filmes estrangeiros que vêm para o Brasil. Exatamente. Né? Porque ele diz assim, ó, e essa era uma discussão do cinema paulista com o cinema carioca, né? De que a elitização do cinema brasileiro passava, né, pelo acesso que tinha a população de modo geral, e esse acesso, né, limitava muito por conta, né, das legendas que dificultava o acesso de parte da população brasileira. E o Vlado era um militante sobre isso. Você sabe também que o Vlado tinha, quando ele morou em Londres, né, ele era considerado no meio, né, dos cineastas como embaixador do cinema brasileiro na Europa. Não tinha um cineasta que não levava, que se queria levar um cinema para a Europa, não conversava com o Vlado antes para saber aonde era melhor ir, com quem conversar. O Vlado conseguia construir, né, as relações internas do cinema. Então, o Vlado tinha uma relação com o cinema brasileiro, em particular, muito forte. Então, por isso que ele tinha uma relação com a Cinemateca muito forte. E a Cinemateca que pegou fogo, né? Cinemateca pegou fogo. Mas, na verdade, a Cinemateca pegou fogo foi lá porque a parte dos filmes estavam numa parte da Cinemateca na Vila Leopoldina, né? E foi lá que pegou fogo. Não, na sede principal, não. Na sede principal, não. Então, e o Instituto Vladimir Herzog, até por conta dessa relação do Vlado com o cinema, nasceu na Cinemateca em 2009. Foi lá que foi feito um evento de lançamento e de criação e de fundação do Instituto Vladimir Herzog. Nessa época eu não estava no Instituto, né? Sequer conhecia o Instituto, mas foi feito lá a festa de lançamento. E nós, evidentemente, nos 15 anos, agora que o Instituto debuta, né, nos seus 15 anos, resolvemos fazer essa exposição na Cinemateca, voltar para a Cinemateca e fazer uma exposição contando, né, esses 60 anos de resistência democrática e o Instituto Vladimir Herzog. Olha, falando em si, não sabia de toda essa inclinação para o cinema do Vladimir Herzog. Eu estou desatualizado, preciso me atualizar nisso. E você também tem uma ligação, né, com o cinema na sua vida, não? Pinta de diretor você tem, viu, Sotilho? Eu era do teatro, né? Era do teatro, verdade. Isso é do teatro. Eu trabalhava no teatro. Mas tem uma curiosidade, Conde, que são coisas da vida, né? São coisas da vida. Eu amava cinema, sempre, né? Eu, na minha adolescência, eu morava numa cidade no Rio Grande do Sul que ficava na Serra Gaúcha e chamava Nova Prata. E eu tinha 15 anos de idade. Então, Nova Prata era relativamente perto de Gramado, né? Então, eu ia de carona para os festivais de cinema em Gramado, né? Mas a gente não tinha dinheiro, então a gente ia, acampava na praça, frio, era julho, muito frio, e a gente tentava entrar nas exibições de filmes, debates, né? Sempre nas escondidas. E em 78, né, eu fui para o Festival de Cinema de Gramado. Eu tinha uma Super 8, né? Eu ficava gravando na estrada, filmava os acampamentos, ia para os debates e tal. Eu, em 78, né, eu assisti um filme que ganhou o Kikito de Gramado, que eu apaixonei pelo filme. Chamava Doramundo, né? O ator era Rolando Boldrin, né? E o diretor era João Batista Andrade. E eu ganhou o Kikito em Gramado de 78, né? O Doramundo. E eu nunca esqueci aquilo. Foi o melhor festival, né, o ano que eu assisti. Agora, recentemente, eu já no Instituto Vladimir Herzog, né, o João Batista Andrade é do conselho do Instituto, né, e conversando com o João Batista, eu descubro que o Vlado foi uma das pessoas que escreveu o roteiro do Doramundo.
junto com o João Batista Andrade. Olha Né? só. Então, assim, ó, eu lá com 15 anos, nem sabia quem era o Vladimir Herzog, né? Participei, né, de um festival que o ganhador foi um filme que o Vlado teve participação, e hoje eu estou dirigindo um instituto que é para defender o legado, né, do Vladimir Herzog. E tudo sem pensar, isso é muito interessante. Então, eu tenho, sim, uma sinergia muito boa, muito grande com o cinema, mas com o Vladimir Herzog. História linda. Até quero aproveitar o ensejo para colocar aqui. Hoje eu fiz uma pesquisa, né, bastante mais detalhada sobre o Instituto, e fui no canal, tem o canal no YouTube do Instituto Vladimir Herzog, que é bonito, bacana, tem muito conteúdo ali interessante. Achei o conteúdo que o João Bosco toca, o Bêbado Equilibrista, fiquei assim, quase, comecei a chorar aqui, né? E tive que dar um tempo, respirar, tomar um café. E vamos ver um trechinho, porque é um mini documentário sobre a Clarice, sobre a viúva do Vlado, né? Vamos ver aqui. A tarde feito um viaduto e um bêbado trajando. Eu tenho um olhar para o outro, entende? Tenho um olhar para o outro. Não sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa que gosta de viver, gosta de curtir a vida, adoro a família, sou canceriana, né? Sou família aberta, adoro os netos, adoro estar com meus netos. E vai pela música maravilhosa, da letra do Aldir Blanc, também a gente perdeu. E emocionante isso aqui, né? O João Bosco tem tudo a ver com tudo isso, né? Também. Você sabe, Conde, o João Bosco é um querido, participou da fundação do Instituto Vladimir Herzog. Ele fez essa homenagem para os 80 anos da Clarice, há 3 anos atrás, e hoje, 1 de julho, a Clarice aniversaria e faz 83 anos. Né? Então, é uma alegria. 1 de julho é hoje. É hoje o aniversário da Clarice, né? Então, assim, a Clarice é uma referência de resistência democrática desse país. Né? Porque ela seguiu na luta, né? A Clarice, em nenhum momento, né, ela desistiu da luta por justiça. Ela é uma daquelas pessoas que nós chamamos de heroínas da nossa história. Né? O Marcelo Rubens Paiva e o Ivo Herzog, numa conversa que tiveram na Feira do Livro de Paraty, chegaram assim, nossos pais não foram heróis, nossos pais foram vítimas da ditadura. Quem foram heróis, heroínas, né, foram as nossas mães, que transformaram a vida delas em uma luta por justiça, né, e em defesa da democracia. Então, essa homenagem do João Bosco, Marias e Clarices, né, e essa exposição que a gente faz hoje é uma homenagem aos 83 anos de luta de Clarice Herzog e de todas as mulheres que transformaram a sua vida numa luta por justiça e de defesa da democracia. Estou emocionado aqui. Clarice vai estar nas Não, celebrações. Infelizmente ela não vai estar. Né? Não pode estar lá. Ela não pode estar, problema de saúde. Sotile, me diz uma coisa, fica aqui o nosso grande abraço, beijo, reconhecimento, tudo que a Clarice Herzog e todo o seu legado, né, que a gente admira tanto. Você foi amigo do Vlado? Como é que foi isso? Não, o Vlado foi assassinado... O Vlado apareceu depois para você. O Vlado foi assassinado em 75, eu só cheguei em São Paulo em 87, né, final de 87, e, por sinal, eu não tinha nenhuma relação com o Instituto Vladimir Herzog. Eu era secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, quando o Ivo Herzog, que dirigia o Instituto na época, me procurou para levar um projeto que eles tinham desenvolvido, chamado Respeitar é Preciso, que trabalhar com a educação em direitos humanos para a rede municipal de ensino. E o projeto é encantador, um projeto fabuloso, né, que eu, na hora, comprei a ideia e nós implementamos na Prefeitura de São Paulo, e ele é tão fabuloso que ainda hoje, hoje ele é um dos principais projetos de educação, de formação da rede municipal de ensino de São Paulo, e passou por vários governos, né? Passou pelo Haddad, né? Passou pelo Bruno Covas,
né? Passou pelo atual Ricardo Nunes e está cada vez melhor, porque é um projeto que se consolidou. E foi aí que eu conheci o Instituto Vladimir Herzog, e o Ivo me convidou depois, porque me conheceu, né, nesse processo todo. Sotile, conta mais um pouco para a gente dessa celebração de hoje, que depois, amanhã vai ser aberta para o público, é isso? Isso. Lá no Instituto, que também inclui a praça, que é tudo ali próximo, né? Não. Ontem nós fizemos tem uma praça Vladimir Herzog que fica no centro da cidade, atrás da Câmara Municipal, do lado da Praça Bandeira, né? Do Terminal Bandeira. E essa praça, essa imagem é de ontem, né? Foi feito um painel maravilhoso, né, pelo Aroeira, onde que mostra em torno de 50 pessoas que tiveram importância na luta, né, da história do Vladimir Herzog, amigos do Herzog, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, né, Terezinha Zerbini, João Batista Andrade, que aparece aí, Samuel McDowell, todas essas pessoas estão no painel feito pelo Aroeira. Então foi uma atividade muito bonita ontem, e hoje abre a exposição na Cinemateca Brasileira, que fica aí na Vila Mariana, né? E essa exposição, ela é uma exposição linda, que tem toda a curadoria do Luiz Ludmer, né? E é coordenado pelo Instituto Vladimir Herzog. Essa exposição, ela é uma exposição que vai conduzir os visitantes para uma viagem para a história recente do Brasil, né? Passa pelas jornadas, né, de junho de 2013, passa pela criação da Comissão Nacional da Verdade, passa pelas ocupações das escolas públicas de São Paulo em 2015, passa pela resistência à ditadura militar dos vários movimentos. Desculpa, passa no sentido de que o Instituto teve sempre presente em todos esses momentos. De alguma forma, essas histórias, né, o Instituto teve presente diretamente ou eu participei de várias. Faz parte da história do Brasil e que incidiu sobre a criação do Instituto e sobre a história do Instituto. Né? Como o Instituto só tem 15 anos, tem coisas aí que é da época da resistência à ditadura, né? Mas isso aí, de certa forma, foi, né, um alimento importante para a criação do próprio Instituto. Então, por exemplo, destaco aqui, nós temos os periódicos da imprensa de resistência democrática, né, de resistência ao regime militar, documentos do né, que ilustram, né, os jornalistas que enfrentaram, né, a ditadura militar, os artistas que fizeram resistência à ditadura militar, né, resistência à censura. Então, tudo isso faz parte, de alguma forma indireta, da existência do Instituto Vladimir Herzog. E vai ter documentos lá, fotografias, imagens e tal, né? Vai ter, por exemplo, o Carnaval, né? Samba enredo do Carnaval, que conta um pouco a história da resistência do Brasil também, democrática. Tem a fantasia da Vai-Vai, né? Que é uma fantasia que retrata um pouco essa resistência também. Vai ter uma mostra de cinema com alguns filmes e debates, a Torre das Donzelas, com a diretora. Aliás, eu estou me dando conta aqui de que não tem um filme sobre o Vlado ainda. Tem o livro do Marcum, mas não tem um filme, né? Precisa não ter. Tem, né? Filme. Agora, está sendo feito um filme que vai estrear provavelmente no final do ano que vem, né? Mais provável que fique para 2026, que é a história da Clarice. O nome do filme chama Clarice, né? Nós estamos envolvidos, inclusive, junto com a direção, né? E a produção do filme, que vai ser trabalhado sobre a história da Clarice. Mas do Vlado ainda não tem. Agora tem vários livros, né? Tem vários livros, tem muitos livros. Aliás, eu quero orientar o público aqui o seguinte: estou colocando aqui na tela o site do Instituto Vladimir Herzog, vladimirherzog.org. Você já chega lá, não precisa nem dessa barrinha aqui. Eu coloquei também aqui no bate-papo para vocês acessarem. E o site do Instituto, ele te dá acesso a esse acervo? Dá acesso a esse acervo. Você falou, todo o acervo do Instituto está lá digitalizado? Tá. Por sinal, Conde, é uma boa oportunidade. O Instituto
ele tem o maior acervo digital sobre a história da ditadura. É o maior acervo digital do Brasil. Nós temos mais de 1.500.000 visitas ano nesse acervo digital que está no nosso site. Chama Portal Memórias da Ditadura. E é um negócio incrível, assim. É muito procurado no mundo todo, né, por estudiosos, acadêmicos, jornalistas que querem fazer matérias sobre a ditadura, procuram, né, muito. Nós temos mais de 1,5 milhão de visitas, e agora o Instituto está trabalhando com o apoio do BNDES em organizar o grande acervo, né, do Instituto, que vai organizar todo o conteúdo da história do Vlado, da sua família, a história dos conteúdos produzidos pelo Instituto Vladimir Herzog, que tem a ver com educação e direitos humanos, jornalismo, liberdade de expressão e memória e verdade e justiça, né? Bom, e todo o conteúdo sobre a ditadura militar que a gente produziu. E temos aí também, né, essas exposições. Só para você ter uma ideia, o Instituto fez uma exposição, né, sobre a obra artística, né, do Antônio Menettaso. Né? A gente pega umas pegadas assim, quem é Antônio Menettaso? Um guerrilheiro morto pela ditadura. Né? Bom, todo mundo conhece o Menettaso como um guerrilheiro morto pela ditadura aos 28 anos. O fato é que o Menettaso foi um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Nós encontramos mais de 2.000 ensaios artísticos do Vlado, do Menettaso, e com mais de 300 obras acabadas. E nós fizemos uma exposição em São Paulo, né? E hoje nós fizemos essa exposição, ela está online no Google Arts, que também está no site do Instituto Vladimir Herzog. Você pega o acesso do site do Instituto, né? Exatamente. Esse aqui é interessante, recebendo aqui a Flávia Lefebvre, querida, seja bem-vinda aqui, que a gente vai seguir com a Flávia depois do Sotile. Deixa eu abrir aqui, você está com o microfone fechado. Dá um oi para a gente, Flávia. Conhece o Instituto, né, Flávia? Claro, claro. Bom dia para o Rogério, para o Conde, para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da sua França, hein, Flávia? Porque você é francesa, né? Tem um sanguinho lá de longe. Pelo menos uma parte de você é francesa, né? A gente vai falar sobretudo da internet, das legislações aqui no Brasil, que o tempo está fechando também. Obrigado, Flávia, por estar aqui presente. Para terminar, Sotile, primeiro te dar os parabéns. O Instituto Vladimir Herzog tem esse tônus, né? São curadorias que são sempre, né? Elas não entregam o óbvio, né? Elas entregam coisas diferentes, novos olhares, né? É emocionante, é muito bonito. Eu tenho que dar os parabéns para você. Estou com muita vontade de a gente, inclusive, fazer mais parcerias, viu, Sotile? A gente fez algumas, né? Fizemos vários debates, mas eu acho que nós temos, o Instituto, a TVT, a gente tem que se aproximar mais e fazer esses debates públicos aqui e nas redes, para todo mundo poder acompanhar tão de perto assim. Então, te desejo todo sucesso hoje, toda a sorte do mundo. Obrigado, Conde. Conde, deixa eu só te falar o seguinte, você falou um negócio interessante aí, esse período da ditadura, e não só da ditadura, mas o Brasil é um país, né, culturalmente violento, porque a sua história é uma história violenta e o Brasil nunca enfrentou esse problema, né? E até a gente ouviu de uma forma muito triste, né, a fala do presidente Lula na semana passada, cogitando a possibilidade de anistia para os criminosos de 8 de janeiro, né? Essa fala do Lula é a pior fala dele, né? Talvez da vida dele, porque ele não tem a noção, porque o que ele está sinalizando quando ele fala isso, para aquilo que a gente vem lutando para que a gente mude no Brasil, que é a sinalização para a impunidade, né? Por que aconteceu o 8 de janeiro? Porque nunca teve um criminoso que rasgou a Constituição, rompeu com o Estado Democrático de Direito, que violou os direitos humanos, que cometeu crime de lesa humanidade, nunca aconteceu com eles, né, a responsabilização. Eles sempre foram anistiados, né, ou melhor, nem anistiados, a presença nem anistia né? Eles sempre encontraram um jeito para que eles não fossem criminalizados e responsabilizados. Então, assim, isso autorizou
que os vândalos, né, os criminosos, fizessem o que fizeram no 8 de janeiro. E o Lula não poderia ter feito isso. Eu não acredito ainda, eu acho que ele, né, o Lula às vezes avança um pouco de sinal, depois ele, né, porque o Lula porque ele quer conversar com todo mundo, né? Ele quer ser democrático. Ele tem um compromisso com a democracia, né, como poucos têm, então, né, mas assim, foi muito ruim. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma história de muita resistência, de muita luta e muita tristeza. Então, o Instituto Vladimir Herzog, né, ele não abre mão de ter resistência, mas sempre procura uma linguagem que seja mais arejada, porque nós precisamos falar para gente que pensa diferente da gente. Então, assim, se a gente vai discutir a ditadura militar, né, numa linguagem, né, você acaba falando com as mesmas pessoas, as pessoas do 68, as pessoas que têm, né, na academia e etc. Se a gente encontra na linguagem artística, cultural, uma linguagem mais arejada, que fala para mais gente. Então, por isso que a gente tenta sempre buscar, né, as outras formas de fazer o debate sobre os direitos humanos. Então, assim, super obrigado, Conde. Muito bom. Convidado para essa exposição na Cinemateca Brasileira, que abre hoje para convidados, a partir de amanhã para o público em geral, e vai até o dia 22 ou 27 de julho, lá na Cinemateca. É uma boa viagem pela história do Brasil, em particular pela resistência democrática brasileira. A gente segue reforçando o convite aqui ao longo da semana, viu? Para as pessoas irem para a Cinemateca.